E tem gente aqui no Brasil que apoia, quem apoia Cuba, quem apoia Venezuela. Gente que várias vezes foi para Cuba tomar champanhe com Fidel Castro, ou foi para Venezuela tomar uísque com Maduro. E tem gente aqui que apoia esse tipo de gente. Esses são que estão querendo viver como os cubanos, como os venezuelanos. Vocês sabiam, todo mundo tem animal de estimação, né? Quase todo mundo, né? Cachorro, gato. Não tem mais cães e gatos na Venezuela. Comeram tudo. A Colômbia tem um governo paramilitar que reprime manifestações matando a própria população. Já o Brasil, embora seja um dos países que mais produz alimentos no mundo, está atualmente no mapa da fome da ONU. Além disso, o governo do capitão-presidente Jair Bolsonaro já matou mais de 500 mil pessoas durante a sindemia do novo coronavírus. Contudo, aqui no Brasil e na América Latina, a única coisa que se fala nos últimos dias é sobre as manifestações em Cuba. No vídeo de hoje, nós vamos conversar para tentar entender as manifestações em Cuba. Por que esse fetiche com a ilha? Meu nome é Janderson Lacerda e a América Latina é aqui. Cuba vive os maiores protestos da sua história desde a década de 90. A ilha está mergulhada numa crise econômica que parece não ter fim. Faltam itens básicos, alimentos, produtos de higiene pessoal, etc. A população então foi às ruas protestar. Mas para a gente entender o porquê a falta de itens básicos, o que acontece na economia cubana, nós precisamos discutir a partir de 2 pontos. Primeiro é que Cuba vive, a economia cubana é pautada no turismo. E é claro que por conta da sindemia do novo coronavírus, a ilha está fechada há mais de um ano. Embora Cuba tenha conseguido produzir a sua própria vacina, a imunização da população ainda não foi efetivada de maneira integral. Associa-se a isso aos embargos econômicos impostos pelos Estados Unidos. E seria muito desonesto falar sobre a economia cubana e não discutir a questão dos embargos econômicos. Isso porque a Organização das Nações Unidas, a ONU, no início da sindemia do novo coronavírus, ou seja, em janeiro de 2020, manifestou pela 29ª vez repúdio aos embargos econômicos impostos pelos Estados Unidos a Cuba. Note que foi a ONU que emitiu um parecer negativo ao embargo econômico. Não foi o Partido Comunista, foi a Organização das Nações Unidas. Então, os embargos econômicos interferem na economia cubana, é lógico. E é muito desonesto, e eu vou repetir esse adjetivo, a dizer que Cuba sempre viveu com esses embargos econômicos há quase 6 décadas. A ilha vive sob o impacto desses bloqueios econômicos e mesmo assim o país sempre se virou. Mas a gente precisa lembrar que nós vivemos a pior crise sanitária da história da humanidade. E se Cuba tinha sua economia pautada no turismo, hoje não tem mais. Os embargos econômicos é que impedem a liberdade de Cuba. Vejo muitas pessoas dizendo que Cuba deve ser livre. Eu concordo. Cuba precisa ser livre do embargo econômico, do bloqueio econômico imposto pelos Estados Unidos. Aí o mundo poderá discutir se o governo cubano é eficiente ou não. Sob o jugo desses embargos econômicos, é uma discussão injusta. É uma discussão desonesta em relação ao governo e em relação àquilo que acontece em Cuba.
Por fim, é preciso lembrar da frase de Milor Fernandes, que dizia que democracia é quando eu mando em você e ditadura é quando você manda em mim. Me refiro a essa frase porque qualquer país que resistir à democracia imposta pelos Estados Unidos será, a partir de então, uma ditadura.